Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Capital Global. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para todos aqueles que querem ter um plano B aos problemas do Brasil ou ainda que buscam alterar o domicílio fiscal, o lugar que pagam impostos, para tirar do Brasil e colocar em algum país que seja próximo ao nosso, porém não tão punitivo. Esse vídeo é interessante para você que gostaria de implementar isso na sua vida, pois nós vamos comparar a residência naqueles dois países que acabam sendo as principais escolhas dos brasileiros que têm esse objetivo, quais sejam o Paraguai e o Uruguai. Eu vou mostrar para vocês como que é o processo para você obter a residência em cada um deles. Quais são as vantagens, as desvantagens também, os desafios e os principais pontos que você precisa observar. E eu também vou pincelar outras questões importantes, tal qual como que é a economia, o estilo de vida, para você entender se esses países, qual dos dois se adequa melhor para o seu caso. E sim, você deveria olhar isso, mesmo que você não tenha intenção de sair do Brasil, porque é importante você ter um plano B, é importante você conseguir se proteger ao risco do nosso país. Não deixe todos os ovos na mesma cesta. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado. A Capital Global, por sua vez, não é só um canal no YouTube, é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Nós já atendemos mais do que 2.500 clientes em questões como essa, como, por exemplo, ter a residência fiscal no exterior, ou abertura de empresas offshore, abertura de contas em países com maior discrição, e por aí vai. Tudo relacionado à internacionalização praticamente. Nós, de alguma maneira ou de outra, podemos orientar os nossos clientes. Para mais informações, olhe o nosso site, cujo link estará aqui na descrição. Agora, vamos às comparações, para entender a opção que é mais adequada ao seu caso. Vamos começar falando sobre a economia, algumas curiosidades de cada um dos países. O primeiro deles, sendo o Uruguai. O Uruguai é uma república independente desde 18 de julho de 1830. Aliás, hoje é aniversário do Uruguai. Parabéns por ter conseguido conquistar a sua independência e ter se tornado uma república independente. Você sabe, o Uruguai já foi parte do Brasil. Aí teve a guerra, a República Cisplatina, e hoje ele é um país que tem lá várias vantagens em relação ao Brasil. Não é perfeito, mas tem como vantagem, por exemplo, o fato de ter o maior PIB per capita da região. O PIB per capita mede a riqueza da população, não só do país. E no caso do Uruguai, em 2022, ele foi de 20.795 dólares, ao passo que o do Brasil, por sua vez, foi de 8.917 dólares, ou seja, menos do que a metade do que o PIB do Uruguai per capita. Então o Brasil pode até ser uma potência, ter um alto PIB, uma das maiores economias do mundo, mas per capita a gente está bem atrás do nosso vizinho mais ao sul, que por sua vez também está bem atrás de países como Liechtenstein, Mônaco, Luxemburgo, entre outros que eu estive visitando nesse ano. Novidades virão, tem muito conteúdo que eu não vou dar spoiler aqui, mas vocês verão em alguns dias. Agora, nem tudo são flores. Embora o Uruguai tenha esse PIB per capita aí de chamar a atenção dos seus vizinhos, o fato é que de 2016 até 2019 a economia do país teve um crescimento lento. É um país que faltam pessoas, um país caro de se viver, que foi impactado pela crise do C-19 em 2020 e que para muitos pode ser considerado um tanto quanto monótono, vazio, sem muita diversão. Já o Paraguai, por outro lado, é um país que está no meio aqui da América do Sul, não é banhado por nenhum oceano, não tem pelo menos aquele vento sul que corta como tem lá no Uruguai, mas também tem um bafo, é um calor desgraçado. Eu estive lá em março, estava quase 40 graus, era difícil de ficar na rua. Em termos econômicos, o Paraguai é considerado um país pobre, com PIB baixo, mesmo para padrões da América Latina, sendo um dos menores da região.
Apesar disso, nos últimos anos, a economia do Paraguai tem passado por uma enorme expansão em setores agrícola, impulsionada aí pela exportação da carne bovina, da industrialização do país, da lei da maquila. Inclusive, é um dos principais destinos dos brasileiros. É o terceiro. Muitos saem daqui para abrir negócios lá porque tem um ambiente mais convidativo. O Paraguai, em termos de destinos de brasileiros que vão embora do Brasil, só perde para, em primeiro lugar, Estados Unidos, segundo em Portugal. O país tem muito mato, tem poucas áreas urbanizadas, muita fazenda. Assunção é o seu principal centro financeiro e se destaca principalmente por ter energia barata e baixa tributação. Aliás, tanto o Paraguai quanto o Uruguai tributam pelo regime de fonte de renda territorial, ou seja, em regra, né? Eles estão interessados em tributar você tão somente pela fonte de renda que você adquire da fronteira do país para dentro. O dinheiro que você ganha fora, mesmo morando lá, eles não estão interessados em tributar, não. Essa é a regra geral. Então, o que a gente está comparando aqui é um país rico, que é o caso do Uruguai, porém caro e estagnado, e um país pobre, que é o caso do Paraguai, porém com uma economia pujante, indo na direção certa e que possivelmente terá uma ascensão. Se você busca ter uma maior qualidade de vida e entretenimento e tudo mais, provavelmente você não vai encontrar muita coisa em nenhum dos dois, mas eu diria que no Uruguai você ainda consegue alguma coisa com maior glamour, bons restaurantes e mais oportunidades, vinhedos, gastronomia, coisa que talvez no Paraguai ainda deixe mais a desejar. Mas isso é questão de tempo. Talvez ali no Paraguai tenham mais oportunidades para empreendedores, ao menos essa é a minha perspectiva. Eu tendo um negócio online, eu acho que eu moraria no Uruguai pela proximidade com o Brasil, pelo estilo de vida relativamente semelhante ao de Santa Catarina, ali, o litoral e tal. Não me vejo morando no Paraguai, mas assim, sim, eu sei que o Uruguai é mais caro e ia pegar mais no meu bolso. Mas também não ia fazer tanta diferença para mim. Não que eu seja rico, né? Mas a gente tem já um certo conforto, digamos assim. Agora, enfim, vamos falar sobre a residência dos países. E agora vamos começar falando do Paraguai. Para você conseguir a autorização para residência por lá, a legislação era mais fácil, mudou recentemente, mas honestamente continua fácil. Só adicionaram mais etapas. É que antes o brasileiro poderia pegar direto lá a residência permanente. Foi o que eu fiz na época. Atualmente, você precisa pegar primeiro a residência temporária. Aí só depois você pode pegar a residência permanente. Para pegar a residência temporária, os documentos necessários são um documento de identificação válido, um passaporte, por exemplo, mas não necessariamente, o comprovante de entrada no país, certidão de nascimento, certidão de estado civil, certidão de antecedentes criminal da Polícia Federal e da Interpol, certidão de antecedentes para estrangeiros emitido pelo Departamento de Polícia do Paraguai, pagamento das taxas, talvez mais alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, talvez algum desses documentos eles não te peçam, mas acabem te pedindo, sei lá, o comprovante de que você tomou a vacina de febre amarela. A bem da verdade, é um pouco freestyle ali. No caso do Paraguai, a regra ela é um pouco sinuosa, digamos assim. Em todo caso, o que não é sinuosa é a validade da residência temporária, que no caso do Paraguai será de 2 anos. Depois disso, você poderá renová-la, caso queira, ou poderá pedir a residência permanente. Agora, para ter a residência permanente, eles vão te pedir que você comprove que, durante o tempo no qual você estava com a residência temporária, você teve algum vínculo com o Paraguai. E geralmente eles olham isso com movimentação financeira. Então abriu uma conta, mandou um dinheiro para cá, faturou aqui, comprou alguma coisa ali e assim vai, mostrando alguma presença no país. E entre as vantagens do Paraguai, além do fato de ser tributado sob o regime de fonte de renda territorial, tem-se que, mesmo sobre a fonte de renda local, os impostos são baixos e as contas bancárias do país possuem alto grau de privacidade. Hoje em dia não existe sigilo absoluto em lugar algum, mas o Paraguai talvez seja um dos países nos quais se está mais próximo disso e se é interessante para se ter uma conta ao mesmo tempo.
dentro do que dá, né? Não é uma Suíça, um Liechtenstein, mas é um lugar interessante. Aliás, eu já falei mais sobre o sigilo bancário do Paraguai em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Já os desafios do Paraguai, tem-se que o processo ele acabou se tornando um pouco demorado. Agora você precisa primeiro fazer a residência temporária, para depois fazer a residência permanente. Aí você acaba que tem que voltar lá mais algumas vezes. Então, antes era mais fácil. Mas, assim, também isso não vai mudar a sua vida, sabe? Porque mesmo com a residência temporária, tudo que você faria com a residência permanente você já faz. Então já dá para abrir conta, já dá para alugar um imóvel, já dá para abrir uma empresa, já dá para ser administrador de empresa. Quando você não tem nenhuma das residências, aí boa parte disso que eu listei agora você não consegue. Boa sorte para abrir uma conta bancária lá só com um documento brasileiro, por exemplo. Agora, com a residência temporária, bem da verdade, entre ela e a permanente não faz tanta diferença assim não, tirando a contagem do prazo para conseguir se naturalizar um paraguaio, que só conta a partir do momento em que você está com a sua residência permanente. Mas a maior parte dos brasileiros não se naturaliza paraguaio, mesmo morando lá há anos, porque para isso precisa passar pela Suprema Corte. E é um trâmite bastante burocrático, digamos assim, para não falar outra coisa. E, aliás, uma outra desvantagem é a corrupção. O Paraguai é um país bastante corrupto. Não que o Brasil não seja, mas a percepção de corrupção no Paraguai é muito pior do que a percepção de corrupção por aqui. Já o Uruguai, por sua vez, a residência legal ela é mais barata do que a residência do Paraguai, o trâmite para fazer, né? Você já consegue fazer indo apenas uma vez. No caso do Paraguai, possivelmente você tem que ir 2, talvez até 3 vezes para conseguir fazer todo o trâmite. No caso do Uruguai, não. Uma vez basta. Os documentos necessários vai ser lá o seu documento de identificação, RG, passaporte, uma certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal, uma certidão de nascimento apostilada, uma foto 3x4, se bem que isso eles já tiram lá, o seu cartão de vacinas, talvez mais alguma coisa aqui e outra coisa ali. Com esses documentos a gente cria para os nossos clientes, ou você pode fazer por conta, um acesso de usuário no sistema do governo do Uruguai, faz seu pedido de residência, posteriormente você vai ter agendada a sua entrevista lá, tem que pagar uma taxinha também. Aí no dia da entrevista, um dos nossos colaboradores acompanha, se você for fazer conosco. Eles vão te perguntar coisas bastante triviais, basicamente para confirmar que você é você. Posteriormente, aguarde um tempo e você já estará com a sua autorização de residência legal no Uruguai aprovada, e também já dá para aproveitar ali nessa mesma viagem e fazer o seu pedido de tirar a sua identidade do Uruguai. A grande vantagem do Uruguai para fazer essa residência legal em relação ao Paraguai é oferecer um sistema mais simplificado, mais barato, mais direto, mais simples e menos corrupto, para que você consiga obter a sua documentação. Enfim, eu acredito que você já entendeu o que eu quero dizer. Agora, se você quiser saber a comparação entre outros 2 países muito usuais, aí na tela final eu vou deixar um vídeo sobre a diferença entre os Estados Unidos e o Canadá. E por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima!